aí se sente meio Hulk às vezes, ou totalmente Hulk. E o que isso significa? É quando essa ira, essa raiva nos transforma. E hoje eu vou falar justamente sobre isso. Eu vou falar sobre o transtorno explosivo intermitente. É importante separar um pouquinho pessoas que são mais explosivas do transtorno explosivo intermitente. Muitas vezes as pessoas elas acabam tendo períodos de maior explosividade, seja por situações de estresse, ou então aquelas pessoas super sinceras que largam umas verdades assim meio sem noção, sem filtro. A gente vai falar hoje sobre um transtorno, que é algo contínuo e muito mais grave do que um comportamento explosivo esporádico, tá bem? O transtorno explosivo intermitente é quando a gente tem um excesso de raiva nas atitudes. É algo que vem lá do fundo e com muita intensidade e realmente machuca. São pessoas que fazem de situações pequenas algo absurdo e reagem desproporcionalmente. É aquela pessoa que tem um sangue no olho, sabe? Que vem com tudo pra cima de ti. E muitas vezes causa um prejuízo significativo nas relações. Porque quando uma pessoa acaba tendo comportamentos frequentes de agressividade, ela acaba sendo uma companhia desagradável. É insustentável manter uma relação com alguém que tá sempre, do nada, assim, descarregando em ti um leque de sentimentos negativos e reações negativas. É importante a gente entender que essas pessoas com transtorno explosivo intermitente são pessoas muito impulsivas. E não que depois que esse comportamento acontece, ela não vai sentir culpa, ela não vai sentir tristeza, ela não vai compreender as consequências desses comportamentos, mas é como se ela não pudesse controlar, é algo muito mais forte, vem de um temperamento muito complicado. Se a gente pensar em perfis, esse transtorno explosivo intermitente está mais vinculado aos homens, que também gera uma maior propensão à depressão e à ansiedade. Então, não que mulheres não tenham esse transtorno, mas dado algumas características genéticas, o homem tem maior propensão, tem maior vulnerabilidade para esse tipo de transtorno. É bem importante a gente entender que existe tratamento sim para o transtorno explosivo intermitente, seja ele medicamentoso para controle de impulso e ansiedade / depressão, e também a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia destinada a manejo desse comportamento. E a gente trabalhar um pouquinho algumas crenças que acabam desencadeando, que são gatilhos para essa explosão. É importante entender que na hora do comportamento explosivo a pessoa não mede essas consequências, mas depois, quando baixa a bola e quando ela olha ao seu redor, ela percebe o nível de prejuízo que esse comportamento desencadeou. Mais do que definir, essa pessoa tem um transtorno explosivo, a gente precisa entender o ser humano que está ali por trás, e ele não é definido unicamente por esse transtorno. E claro, existe um leque de prejuízos que a gente precisa tratar. Essa pessoa está em sofrimento. No final de tudo isso, apesar desses comportamentos impulsivos, existe alguém ali que precisa de ajuda. A gente precisa falar em compreensão de quem está ao redor, mas eu sei que às vezes esgota. Mas ao estimular essa pessoa a procurar um psicólogo, a procurar um psiquiatra, para o bem-estar de todo mundo, vocês podem ter certeza que essa pessoa vai sim evoluir. Existe sim a oportunidade desse comportamento explosivo atenuar e de vocês todos como família ou de você como ser humano, você ter uma qualidade de vida, mesmo sendo diagnosticado com um transtorno explosivo intermitente. Eu realmente me preocupo com vocês, com os meus pacientes, quando eu penso nesses vídeos. E não é à toa que eu busco assuntos que eu percebo no dia a dia. Nas relações, nas pessoas e nos vínculos que a gente faz, nos prejuízos que as pessoas têm com transtornos ou determinados comportamentos. Então não é à toa que eu tô aqui falando com vocês. Se você curtiu, se você se identificou, me segue lá no canal, comenta aqui nesse vídeo, compartilha com quem vocês gostam e de alguma forma que vocês possam estar ajudando essas pessoas ou para vocês mesmos. Realmente, de coração, eu espero ter tocado vocês com esse vídeo e acompanhe os próximos vídeos. Eu posso falar mais sobre comportamento explosivo, sobre como manejar esses comportamentos, sobre pessoas estressadas e assim por diante. Tem muita coisa pra gente estar falando. Então segue lá, comenta aí, curte, compartilha. É um prazer estar falando com vocês.